vocês? Então nós vamos para a nossa última aula do curso extensivo para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do restante do curso. E por que eu deixei, né, esse tema ficou para a última aula, remédios constitucionais? Isso é a parte mais prática do direito constitucional. É como se eu tivesse que trabalhar dentro desse curso o civil e o processo civil, o penal e o processo penal. O constitucional também tem a sua parte processual, né? Tem o constitucional teórico e tem a parte do processo constitucional, vamos dizer assim. E essa parte processual, ela é representada pelos remédios constitucionais, que são as ações judiciais que são previstas pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais, cuja finalidade é dar viabilidade ao direito constitucional. Vocês vão usar mais isso aqui quem optar por fazer também a segunda fase em direito constitucional. Na primeira fase, o examinador pode perguntar sobre isso, mas pergunta de forma mais genérica, pergunta pedindo basicamente que vocês saibam diferenciar os remédios constitucionais, né? Quando que é cabimento de habeas data, quando é cabimento de mandado de injunção, quando cabe mandado de segurança, quando cabe habeas data, quando é ação civil pública, quando é ação popular. Então, na verdade, se o examinador perguntar na primeira fase, o que interessa mais a ele não é nem tanto que você conheça todo o procedimento de cada espécie dessas medidas, né? Mas mais que você saiba que elas existem, para que elas servem e no que elas se diferenciam. Ou seja, por que o legislador constituinte originário resolveu criar vários remédios constitucionais e não apenas um? Né? E por que dos vários remédios que ele criou, ele optou por esses aqui, são esses os remédios que ele criou e criou esse sistema de viabilidade constitucional a partir desses remédios, tá certo? Então, nós vamos conversar sobre os remédios constitucionais aqui, né? E eu espero que seja útil para vocês. Nosso primeiro remédio constitucional é uma ação que ela é muito mais utilizada normalmente lá no direito penal, né? Que é o habeas corpus. O habeas corpus, ele é um mecanismo muito simples, né, utilizado para casos de lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir. Então, foca aí, quando você pensar em habeas corpus, a nossa grande referência é o direito de ir e vir. É a nossa liberdade de locomoção, é a liberdade do nosso corpo, vamos dizer assim. Ele é utilizado em algumas situações com outras finalidades, mas isso não vai ser cobrado de vocês na prova da OAB do direito constitucional. No direito constitucional, eles vão querer esse basicão aqui, relacionado à lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir. Essa ação é a ação, acho, mais simples que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Olha só a nossa descrição. O impetrante pode ser qualquer pessoa, tá? Física, nacional ou estrangeira, que pode propor o habeas corpus em sua própria defesa ou em favor de terceiro, mesmo de pessoa jurídica, e o magistrado, ainda que ninguém peça, pode conceder de ofício. Então, olha a abrangência da possibilidade de propositura do habeas corpus pelo impetrante, né? O impetrante pode ser pessoa física ou jurídica, o impetrante pode ser nacional ou estrangeiro, pode impetrar em sua defesa ou na defesa de terceiro, e mesmo que não impetre, né, o magistrado está autorizado a conhecer de ofício. Então, vejam o rol extensivo e amplo para o habeas corpus. Essa ação, com uma peculiaridade maior, ela não necessita de advogado, né? Então, você não precisa ser advogado para propor essa ação, você não precisa ter um advogado para propor essa ação. É possível que qualquer cidadão, né, qualquer pessoa proponha o habeas corpus e não depende de qualquer formalidade. Ou seja, como alguns autores, alguns doutrinadores diziam antigamente, pode ser feito num papel de pão, né? É verdade. O habeas corpus, ele não tem formalidade específica. Você não precisa ter um endereçamento correto, a qualificação das partes ideal, você não tem uma fórmula perfeita para a petição do habeas corpus. A ideia da petição do habeas corpus é exatamente de que ela seja mais simplificada possível. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa muito grave, né? Quando a gente está falando aqui restrição do direito de ir e vir, normalmente eu estou me referindo a uma prisão indevida, a uma prisão ilegal, né? A uma prisão abusiva.
E aí a gente vai relatar, vai delatar, vai denunciar essa prisão indevida através do habeas corpus. E aí nós queremos que isso seja feito da maneira mais simplificada possível, que facilite muito ao impetrante, que ele possa promover essa ação, justamente para que facilite ao juiz que possa conhecê-la, possa conceder a medida e que essa medida seja cumprida de maneira mais célere possível para aquela pessoa que está tendo a sua liberdade de locomoção indevidamente restringida. Então, sobre habeas corpus, gente, para a finalidade da prova de direito constitucional, né? Lembrar que não tem formalidade, lembrar que é bem amplo, que é bem extensivo, que é bem aberto, lembrar da questão da liberdade de locomoção. Se perguntarem para você alguma coisa na primeira fase, é isso, tá? Na primeira fase é isso. Mandado de segurança. Nosso segundo remédio constitucional, que alguns chamam de remédio heróico, outros chamam de right, outros chamam, né, de ação heróica, enfim. No mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é muito utilizado na prática do direito constitucional e também é muito utilizado pelo pessoal lá do direito administrativo. Para que serve o mandado de segurança? Vamos marcar aqui. Ele serve para proteção de direito líquido e certo. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria que vocês percebessem. Quando eu falo direito líquido e certo, eu falo de um direito que é evidente. Então, é um direito que ele tem que estar evidentemente protegido por uma legislação ou pela Constituição Federal, né? Tem que ser claro. E mais do que isso, eu tenho que, para propor o mandado de segurança, conseguir demonstrar de plano a prova pré-constituída. Ou seja, eu preciso conseguir demonstrar ao juiz a violação do meu direito a partir da apresentação de documentos. Se você quiser demonstrar a violação do seu direito a partir de uma prova pericial, de uma prova testemunhal ou de uma inspeção judicial ou coisas assim, então o mandado de segurança ele já não é cabível. Você vai ter que propor uma ação ordinária, um outro tipo de ação. O mandado de segurança é para quando você já tem demonstrada a violação do seu direito a partir da prova documental que você vai conseguir apresentar junto com a petição inicial, né? Desde que a ilegalidade, né, ou abuso de poder, então você vai poder argumentar esses dois temas, que o teu direito líquido e certo está sendo violado por um ato ilegal ou pelo abuso de poder, praticado por uma autoridade pública ou por alguém que lhe faça as vezes, alguém que faça as vezes de autoridade pública. Então eu vou repetir esse conceito agora, eu vou ler ele inteiro, né? Então é proteção de direito líquido e certo, demonstrado mediante prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder seja autoridade pública ou lhe faça as vezes. Então, para que é um mandado de segurança? É uma espécie de ação prevista constitucionalmente para reprimir ilegalidade e abuso de poder. Essa ilegalidade e esse abuso de poder tem que ter sido cometido por uma autoridade pública ou por alguém que faça as vezes de autoridade pública. Né? Alguém que, por exemplo, assim, quando a gente pensa, quem exerce serviço de educação, se você estiver pensando numa universidade pública, é uma autoridade pública. Agora, se você estiver pensando numa universidade privada, é o diretor da sua universidade. A princípio, ele não é uma autoridade pública, mas ali, como a gente está falando de um serviço público, ele faz as vezes da autoridade pública, certo? Então, tem que ser uma autoridade pública ou alguém que lhe faça as vezes, e o importante é que você tenha já a prova pré-constituída para a propositura do mandado de segurança. Por que é interessante propor o mandado de segurança? Porque ele é uma ação, justamente porque não depende dessa fase probatória, ele é uma ação muito mais rápida, tá certo? Ele tem um procedimento muito mais agilizado. Quem pode ser impetrante? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser órgão. Quem será impetrado? O impetrado sempre será a autoridade que nós vamos chamar de autoridade coatora. O que é isso, professora? Autoridade coatora? A autoridade coatora é aquela autoridade que cometeu o abuso e a ilegalidade ou aquela autoridade que tem a possibilidade de reformar, de corrigir o abuso e a ilegalidade que foi cometida, tá certo? Você sempre deve ir nessa autoridade que tem a possibilidade de corrigir ou resolver o abuso, porque dentro da estrutura administrativa você tem uma estrutura hierárquica, certo? Então, às vezes, aquele que cometeu a ilegalidade ou o abuso, ele fez isso, né, por ordem de alguém.
Então não tem sentido você propor a ação contra ele se não é ele que tem o poder de decisão. Você deve propor a ação contra aquela autoridade que é capaz de reformar, de arrumar, de definir o ato que você considera abusivo ou ilegal. Outro ponto importante de referência do mandado de segurança é o prazo, né? A lei do mandado de segurança determina que você tem 120 dias aqui, né, da data do ato abusivo ou ilegal, ou da data que você tomou conhecimento do ato abusivo ou ilegal, para propor o mandado de segurança. Passados esses 120 dias, você também perde a possibilidade do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, o que é legal você lembrar, assim? Ele é uma ação muito utilizada no direito administrativo e no direito constitucional, porque é o meio mais adequado para você impedir ilegalidade ou abuso de poder, né? Mas ele tem muitos requisitos formais que precisam ser observados. Então, os requisitos que é importante você destacar na tua cabeça. O prazo de 120 dias. Passou 120 dias, você já não vai mais propor mandado de segurança. Você vai ter que ir para uma ação ordinária, para um outro tipo de ação, porque já perdeu o prazo para a propositura do mandado de segurança. Você tem que ter a prova pré-constituída. Precisou de outra prova, além da documental, que você não tem, você vai fazer outro tipo de ação, porque um juiz, um desembargador, num mandado de segurança, não vai abrir fase probatória para você. Quem que você indica como réu? O réu tem que ser aquela autoridade que tem possibilidade e tem responsabilidade pelo abuso e pela ilegalidade cometida. Lembrando dessa questão peculiar da estrutura hierárquica da administração pública. Tá certo? Então, foque nesses pontos, que são esses pontos que vão ser cobrados de você. O mandado de segurança ele pode ser individual ou o mandado de segurança ele pode ser coletivo. Como assim, professora, coletivo? No caso do abuso, da ilegalidade, que ela não afronta apenas o impetrante, mas sim, né, ela afronta uma coletividade. E aí essa coletividade impetra o mandado de segurança. O que a Constituição fala sobre isso? Sobre quem é essa coletividade, né? São partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação, desde que legalmente, associação legalmente constituída há pelo menos um ano na defesa dos interesses dos seus associados. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma associação que defende os interesses do índio, sei lá, ou da comunidade indígena X. E aí eu tenho lá uma autoridade que, na organização de uma concessão de uma política pública naquele município, criou lá uma política que destina uma bolsa ou uma assistência para uma parcela daquela comunidade, mas não destina para outra. Então eu tenho um ato ilegal, abusivo, que faz uma diferenciação indevida à comunidade indígena. Eu posso, pela minha associação, propor um mandado de segurança, não em nome de um índio, mas em nome dessa associação, de maneira coletiva, desde que legalmente constituída, pelo menos um ano, na defesa do interesse do meu associado. Então, o mandado de segurança pode ser individual ou o mandado de segurança pode ser coletivo. Quando for coletivo, os legitimados que podem ser impetrantes são esses aqui que eu comentei, certo? Então, falamos de mandado de segurança, vamos falar do nosso próximo remédio constitucional, o mandado de injunção. Mandado de injunção, ele também tem uma finalidade específica. Cada remédio constitucional, como vocês estão vendo, ele tem uma oportunidade de propositura correta, né? O habeas corpus, liberdade de locomoção. O mandado de segurança, abuso e ilegalidade. E o mandado de injunção? O mandado de injunção você relaciona diretamente na sua cabeça com a omissão. Olha o que está escrito aqui no nosso slide. Falta de norma regulamentadora que torne, essa falta torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, olha que interessante isso aqui. O mandado de injunção está para o indivíduo, do ponto de vista, das ações subjetivas, como a ação direta por omissão está lá no controle de constitucionalidade concentrado e abstrato. Essas duas medidas têm a finalidade de sanar uma omissão
realizada pelo legislador, realizada, né, uma omissão, quando a Constituição exigia uma norma e essa norma não apareceu. Então, se você for legitimado pelo artigo 103, você pode mover uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se você não for um dos legitimados do artigo 103, você deve apresentar um mandado de injunção. Só que aqui no mandado de injunção a hipótese é um pouquinho mais restrita, porque além de ter a omissão, você precisa que essa omissão tenha tornado inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo prático de mandado de injunção. A Constituição lá diz que aqueles que atuam numa situação de trabalho e que se submetem a determinadas condições graves para a sua saúde, têm direito a receber uma aposentadoria especial, tá? E isso depende de uma regulamentação por lei. Então vamos pensar que não é criada essa lei para um determinado grupo de servidores municipais ou para um determinado grupo de servidores estaduais. Chega no final, no momento deles se aposentarem, eles querem se aposentar, querem receber uma aposentadoria especial, mas eles não têm como receber porque não existe uma lei que regulamenta a situação deles. Poxa, que droga, eles ficam tristes, vão para casa e se aposentam de qualquer maneira? Não, eles têm a hipótese da propositura do mandado de injunção. Com que finalidade? Com a finalidade de denunciar o judiciário, falar, olha, judiciário, a Constituição disse que eu teria direito a essa aposentadoria, eu não estou tendo essa aposentadoria porque o legislador não criou a lei que ele precisava criar, portanto eu tenho uma omissão que me impede de realizar aqui o meu direito de cidadão de me aposentar, e aí, né, ele move o mandado de injunção. Então o mandado de injunção é diante de uma omissão, tá certo? Pode ser intentado por qualquer pessoa, podendo ainda, assim como o mandado de segurança, ser individual ou ser coletivo, tá certo? Então, mas professora, no que vai me servir, no que vai me ser útil o mandado de injunção? Porque lá na ação por omissão, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você me disse que a finalidade, o que acontecia era, na hora da decisão, o judiciário dizia que o poder legislativo estava em mora, que o poder legislativo estava inerte, que ele não tinha feito o que tinha que fazer, e essa era a única coisa que o poder judiciário podia fazer. E no mandado de injunção é a mesma coisa? É só para comunicar ao legislativo que ele não fez o que ele teria que ter feito? Não. No mandado de injunção, pela jurisprudência mais recente, o poder judiciário fica autorizado a suprir a omissão do poder legislativo. Olha que interessante isso. Então, o poder judiciário, além de dizer no mandado de injunção, legislativo, você não fez o que deveria fazer, o poder judiciário ele ainda pode dizer, você não fez o que deveria fazer, e então, né, eu determino que até você criar essa legislação, nós devemos regulamentar a situação da seguinte maneira. E aí o próprio judiciário supre aquela omissão até o advento da legislação que é necessária. Então, mandado de injunção, o que eu tenho que relacionar na minha cabeça para a prova da OAB, prof? Relaciona aí que é uma situação de omissão, a Constituição previu a necessidade de uma norma, essa norma não foi criada, né? E essa omissão está impedindo o acesso do indivíduo a seus direitos, liberdades constitucionais, especialmente prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. Esse indivíduo ou esta coletividade propõe o mandado de injunção com a finalidade, sim, de ver declarada a inércia do Poder Legislativo, mas mais do que isso, com a possibilidade de que o Poder Judiciário supra essa inércia até que o Poder Legislativo crie a legislação que é necessária. Nosso próximo remédio constitucional. Nosso próximo remédio constitucional é o habeas data. O habeas data também tem hipótese de cabimento bem específico, que é, né, para assegurar, vou marcar aqui em vermelho para vocês, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou de bancos de dados de entidades públicas ou para retificação de dados. Então vamos lá. Os órgãos públicos, as entidades públicas, elas têm registros de dados dos indivíduos, tá certo? Tem bancos de dados com informações dos indivíduos. Se você quiser conhecer qual é a informação que tem sobre você, ou se eventualmente você verificou
que a informação que tem sobre você está equivocada, qual é a medida correta para propor? A medida correta é o habeas data. Ou você vai propor o habeas data pedindo que te forneçam aquelas informações, ou você vai propor o habeas data pedindo que corrijam as informações que constam desse banco de dados público, tá certo? O impetrante pode ser pessoa física ou jurídica e o impetrado vai ser aquela entidade que é responsável ali por aquela administração do banco de dados. Tem uma lei que regulamenta o habeas data, que é essa lei 9507, beleza? Muitas vezes tem uma confusão entre o cabimento do mandado de segurança e o cabimento do habeas data. Às vezes, eventualmente, na prova da OAB, eles podem perguntar para você, né? Podem criar um exemplo prático e pedir para você se manifestar. Por exemplo, existe um registro de dados com informações sobre esse ponto, você tentou conseguir essa informação, isso foi negado pela autoridade. Qual a medida cabível? E aí você vai lá e chuta que é um mandado de segurança, porque você acha que é uma ilegalidade não te darem aquela informação que você precisa, quando na verdade é o habeas data, porque para obter informação, a medida adequada é o habeas data. Então, fique esperto nessas hipóteses de cabimento, certo? Mais uma, a ação popular. A ação popular caiu um pouquinho em desuso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o conceito dela. Ação popular serve para quê? Serve para denunciar lesividade ao patrimônio público ou de entidade da qual o Estado participe. O autor será o cidadão brasileiro nato ou naturalizado e no polo passivo estará o agente que praticou o ato, a entidade lesada e os beneficiários do ato. O que tem para você lembrar aqui da ação popular? Claro, você tem uma lei específica sobre ela também, está indicada ali, a 4717, se você tiver interesse, você pode buscar mais informações sobre essa ação lá nessa legislação, mas é importante aqui, se cair alguma coisa, cai sobre essa legitimidade. Quem é que propõe ação popular? Quem propõe ação popular é o cidadão. Quem é o cidadão? O camarada que tem título de eleitor ativo, tá? Considere isso. Quem está de acordo com suas obrigações eleitorais, quem tem título de eleitor é considerado cidadão e pode apresentar ação popular. Então, um dos documentos obrigatórios para apresentação de ação popular é o título de eleitor. A ação popular, ela é muito semelhante ao nosso próximo remédio, que é a ação civil pública. Mas a ação civil pública, ela tem um rol ali maior de quem pode propor, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. E ela é normalmente utilizada pelo Ministério Público. Ação civil pública, então. Quem propõe ação civil pública? O Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e associação que esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclua dentre as suas funções institucionais. Agora preste atenção que já que nessas funções institucionais da associação que pode propor ação civil pública está a finalidade da ação civil pública, que é proteção de patrimônio público e social, proteção do meio ambiente, proteção do consumidor, proteção da ordem econômica, da livre concorrência, direito dos grupos raciais, étnicos, religiosos, patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Se você quiser saber mais sobre a ação civil pública, você vai ler lá na Lei 7347 de 85. Basicamente, gente, a ação popular e a ação civil pública caminham um pouco juntas. A ação popular, normalmente, ela é utilizada mais para denúncia de esquemas de corrupção, de desvio de verbas e etc. E a ação civil pública, ela tem uma finalidade que é principalmente da proteção dos direitos difusos e coletivos. Então, quando a gente analisa esse rol aqui, né, de finalidades institucionais das associações que podem propor ação civil pública, a gente percebe que a gente está falando basicamente desses direitos difusos e coletivos. Meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, patrimônio artístico, cultural, que são também aqueles direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão, né? Volta, não lembro o que é isso, volta lá na aula de direitos fundamentais. Então, sobre os remédios constitucionais, o que eu preciso que vocês saibam?
os tipos dos remédios constitucionais, tá? Que são o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, a ação popular, a ação civil pública. Preciso que você saiba qual é o cabimento de cada um deles, porque eles têm hipóteses bem específicas. Se você for, precisar da tua liberdade de locomoção, qual a medida? O habeas corpus. Se você for combater uma ilegalidade ou um abuso de poder, qual a medida? O mandado de segurança. Se você precisar de um dado, uma informação sua que está num banco de dados público, qual é o correto? O habeas data. Se você precisar suprir uma omissão que te impede de realizar um direito teu de cidadão, o mandado de injunção. Se você quiser, destacar um problema de desvio de verbas, qual é? A ação popular. Se você precisar tratar direito difuso e coletivo, qual é? A ação civil pública. Lembra da questão dos legitimados, principalmente em relação à ação popular. Normalmente, se te fizerem qualquer pergunta sobre a ação popular, eles querem saber qual que é a ideia de cidadão, que é a ideia do camarada que tem o título de eleitor, né? A ação civil pública, normalmente ela é mais utilizada pelo Ministério Público, mas eventualmente pode ser utilizada por aqueles outros legitimados que estão previstos ali. A ação civil pública, normalmente relacionada com questão ambiental, né? Então é isso mais que você precisa saber. Ai, professora, será que eu não preciso saber ler todas essas leis, saber tudo isso bem específico? Te diria assim, para a segunda fase da OAB, sim. Você precisaria conhecer todas essas leis de cabo a rabo, porque aí, eventualmente, são essas as peças que vão ser cobradas que você faça na tua prova da segunda fase. Para a primeira fase, se tiver uma questão sobre remédios, eles vão tentar te confundir. Eles vão dizer assim, o habeas data é o meio correto para sanar abuso e ilegalidade. O habeas corpus é o meio correto para sanar a omissão. O mandado de injunção é o meio correto para discutir direitos coletivos e difusos. E aí você vai saber que tudo isso que eu falei está errado, porque, na verdade, eu só troquei, inverti o nome e o conceito, né? Se for a questão de primeira fase, tenta te pegar por aí. Não vai aprofundar muito mais do que isso. Segunda fase, aí sim, tem que ler toda essa legislação infraconstitucional que regulamenta os remédios, porque realmente aí é mais pesado, tá certo? Então, assim, queridos, com isso, eu encerro o nosso curso de Direito Constitucional focado para a prova da OAB, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham gostado. Claro que esse curso, por mais que eu tenha me baseado nos programas, no que é exigido e nas questões que são feitas, ele tem um pouco de pessoal, né? A escolha dos temas, como esses temas são tratados, a profundidade com a qual esses temas são tratados, ela é uma escolha bastante pessoal da professora. Então, eventualmente, pode ser que você discorde dessa minha escolha, não tem problema nenhum, né? Inclusive, fiquem bem à vontade para fazer sugestões, para escrever coisas aqui embaixo. Eu queria que falasse mais sobre tal tema, eu acho que essa aula foi reduzida demais, eu acho que essa aula foi longa demais, aí eu fiquei né? Então, sempre serve pra gente de feedback para a gravação das próximas aulas, para atualização desse conteúdo, né? Eu fiquei muito feliz de poder gravar essas aulas para vocês, então eu realmente... a minha ideia era passar da maneira mais simplificada possível esse conteúdo, da maneira mais útil possível esse conteúdo, já que ele é voltado para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu imagino que vocês têm bastante pressa e têm muita vontade de aprender e aprender rápido, de maneira prática para resolver a prova, né? Então foi esse o objetivo que eu montei esse curso, né? Então eu espero que tenha funcionado, que tenha dado certo para você. Tá? Eu me despeço, em breve eu creio que nós teremos outros cursos ministrados aqui, agradecendo também, né, a oportunidade da Cultive, sugerindo que vocês analisem os outros cursos, as outras aulas que são disponibilizadas para a OAB dentro desse portal aqui da Cultive, tá certo? Fico à disposição de vocês, foi um prazer, né? E no mais é isso. Muito obrigada por todo mundo que ficou até aqui, né? Que assistiu todas as aulas. Tô bastante contente. E também talvez vocês tenham reparado, né? Que desde a primeira aula pra cá a professora foi dando uma engordadinha, não é mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. Eu tô grávida, gente. Tô de 9 meses, ok?
tô de 9 meses, então também peço aí para vocês uma paciência, às vezes a professora fica meio sem fôlego e tudo mais, em virtude aí desse bebê que tá crescendo aqui dentro e apertando os meus pulmões, tá certo? Então, agradeço muito quem ficou até aqui, muito obrigada e até a próxima. Valeu!